Tudo bem, pessoal? Nessa aula a gente vai falar sobre precatórios. O que a gente sabe que são os precatórios? É quando o ente, a União, o Estado, Distrito Federal, municípios, perdeu uma ação na Justiça e já houve o trânsito em julgado. Pronto, acabou. Não tem mais como recorrer. E a gente viu que os precatórios não pagos, a contar do dia 5 de maio de 2000, então já tem muito tempo, 20 anos aí praticamente, eles serão considerados na dívida consolidada. Então eles afetam diretamente a dívida consolidada. Então eu digo uma coisa, um ente público que está com restrição fiscal severa, ele deve trabalhar como ele vai pagar esses precatórios. Inclusive os precatórios vão afetar, como a gente vai ver no bloco 3, alguma das medidas de arrecadação, incremento da arrecadação ou redução da despesa. Ok? Vamos avançar. Então, conceitos. Precatórios são requisições de pagamento contra a fazenda pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo artigo 100 da Constituição Federal de 88. A Lei 4.320 estabelece que os pagamentos devidos pela fazenda pública em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias ou nos créditos adicionais. E a Constituição Federal de 88 basicamente repetiu o que estava na Lei 4.320 e diz: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos orçamentários para esse fim. Então, para deixar bem claro, a Constituição Federal ela trata do tema precatórios para toda a federação no artigo 100 e seus diversos parágrafos, certo? Sobre o tema precatórios, é importante a gente deixar claro que o ente ignora os precatórios porque ele não tem capacidade. Então ele está ignorando. Ele fica sem pagar esses precatórios durante 2 anos, a rigor ele estaria sujeito à intervenção federal. Só que não é interessante para a União definir ou fazer intervenção federal no município ou no estado, qualquer que seja, para assumir finanças públicas desse estado ou desse município. O prejuízo para a União é muito maior. E depois a União não vai fazer intervenção para o resto da vida. Então, o que a União quer é que cada ente caminhe com as suas próprias pernas. Então, por que eu estou falando isso? Porque para garantir que os entes teriam capacidade de cumprir o básico, qual era o básico? Eu recebo a notificação de um precatório até o dia 1º de julho de 2020. Esse precatório deve ser inserido na LOA de 2021 e deve ser pago na LOA de 2021. Pronto. A regra geral é essa. Só que essa regra geral não vinha sendo cumprida. E aí começou a ter o acúmulo de estoque de precatórios. E aí você teve diversas emendas constitucionais para tentar viabilizar o pagamento de uma forma racional. Inicialmente teve a emenda constitucional 62, depois teve a emenda constitucional 94 e depois teve a 99. A gente não vai aprofundar essas emendas, mas é importante que você saiba que elas existem. Porque, na verdade, o que a gente quer saber é o ente público, o Estado ou município, deve considerar no seu cronograma de recuperação fiscal essas emendas constitucionais. E daqui a pouco a gente vai falar quais são os valores que esse ente vai considerar. E aí, fazendo um histórico. Em março de 2015, o STF, ao concluir pelo julgamento das ações diretas de constitucionalidade 4357, 4425, manifestou-se pela inconstitucionalidade da emenda constitucional 62 de 2009. No entanto, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o regime especial criado pela emenda foi mantido parcialmente pelo período de 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2016. Posteriormente, foram publicadas as emendas constitucionais 94 e 99, as quais constitucionalizaram a modulação dos efeitos do STF, destacando que a emenda constitucional 99 estendeu o prazo de quitação de 2020 para 2024. E aí o ponto importante, precatórios, forma de pagamento. Tem 2 formas para resolver essa parada. O ente ele está em crise. Preste atenção, o ente está em crise. Ele não tem condição de pagar todos os precatórios vão se acumulando. O que é que esse ente tem que fazer
para não descumprir nenhum normativo, para não descumprir a Constituição Federal, o que é que ele tem que fazer? Preste atenção. Ele tem duas opções. Ele vai fazer um depósito mensal em conta especial de valor baseado em percentual variável de, no mínimo, de 1 a 2% sobre 1/12 da receita corrente líquida. Ou seja, ele vai ter que estabelecer um valor entre 1 e 2% da receita corrente líquida, no mínimo, pode ser mais, e ele vai todo mês fazer o depósito daquele valor para precatórios, de modo que os precatórios que tiverem na fila começarão a ser pagos. É o ideal? Não, mas é o que dá para fazer. Outra alternativa seria, pelo prazo de 15 anos, consiste em depositar em conta especial correspondente anualmente ao saldo total dos precatórios somados à atualização prevista, sendo diminuídas as amortizações e dividido pelo número de anos restantes pelo período especial de pagamento. Então aqui é diferente. Aqui você vai pegar o valor global dos precatórios e vai dividir em 15 vezes, 15 parcelas, seria uma prestação de 15 vezes, e você vai pagando essas prestações em 15 vezes. Só que todo ano você recebe novos precatórios, e você vai continuar tendo que pagar aqueles precatórios. Então, a primeira alternativa ela é mais interessante. A segunda alternativa, apesar de ser 15 anos, e parece que 15 anos é muito tempo, ela é mais ousada. Então, talvez um ente que queira ficar com a situação, digamos assim, com maior controle, ele deva usar a opção 1, tá bom? E aí, continuando. No caso dos precatórios, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai pegar aqui alguns estados. Então, Rio Grande do Sul, em relação a percentual dos precatórios sobre a dívida consolidada. Então, no Rio Grande do Sul, de 100% da dívida consolidada, 29% é de precatórios. Vamos pegar outro estado aqui, Rio de Janeiro. Do 100% da dívida consolidada, 9% é de precatórios. E no Amazonas você tem 0%, por exemplo, de precatórios na dívida consolidada. Então, por que isso é importante? Porque no caso do Rio Grande do Sul, a gente já viu, inclusive, que ele está com a nota D no CAPAG, lá em aulas bem anteriores. Um dos motivos pode ser a dificuldade do estado do Rio Grande do Sul em honrar esses compromissos relacionados a precatórios. Então, precatórios é uma variável, sim, que nós devemos considerar, ok? Avançando. Conclusão. O eventual não pagamento dos precatórios em conformidade com a Constituição indica que o ente está com problemas financeiros. O volume de precatórios elevados é uma variável importante em uma recuperação fiscal, como eu acabei de dizer. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.